92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia, região, bom dia você que está ligado com a gente. Estamos chegando com Fatos em Destaque, edição especial da hora do almoço. Vem conosco. Roberto Lobo. Hoje é quinta-feira, dia 10, está no ar o Fatos em Destaque. Olá, Liz Santana, bom dia. Olá, Roberto Lobo, muito bom dia a todos. Estamos chegando, já é sexta e o fim de semana chega de novo. Por enquanto, vem com a gente que o Fatos em Destaque está no ar. Vamos às principais informações de hoje. Operação Dragão. A Polícia Federal começou hoje a 36ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Dragão. Um dos mandados de prisão preventiva é para o operador Adir Assad, que já está preso em Curitiba. Segundo a PF, esta fase investiga 2 importantes operadores financeiros responsáveis pela movimentação de recursos de ilegais de empresas e de funcionários da Petrobras. O vendaval chamado Trump. A eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos da América provocou uma onda de protestos pelo país. Washington, Nova York, Chicago e outras grandes cidades tiveram manifestações contra o republicano. Trump deve montar uma equipe com políticos que foram fiéis a ele durante a campanha. Não é diferente daqui, os chegados vão para o governo federal. Agora, diga-se de passagem, os comentários são de que ele é muito competente no que faz, portanto, é um mega empresário devido a essa competência. Espera-se que faça o mesmo. Porém, os outros países estão ainda assustados. Entre eles, o Brasil, com as cláusulas de barreira para imigrantes, enfim, que ele já prometeu em campanha e deve cumprir. Esperar para ver, ler e ouvir. Reforma política avançando. O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de reforma política. O projeto tem o objetivo de reduzir o número de partidos, que hoje somam 32. Na nova proposta, as eleições proporcionais, aquelas que puxam votos de candidatos pelo partido, vão acontecer até 2020. O projeto ainda tem que passar por uma segunda votação no Senado. E é só depois vai para a Câmara dos Deputados. Pré-sal para todos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única do pré-sal. A proposta amplia a participação da iniciativa privada na exploração do petróleo. De acordo com especialistas, o investimento do setor pode subir dos atuais 20 bilhões de dólares para cerca de 50 bilhões. O projeto tem que passar pela sanção do presidente Michel Temer. Alguém duvida que ele vai assinar? É dinheiro para o bolso. Nada de anulação. A Justiça do Ceará negou o pedido do Ministério Público Federal para anular a redação do Enem deste ano. O MPF tinha pedido anulação por conta de um suposto vazamento do tema da redação. De acordo com o juiz, o tema que apareceu na prova falsa no ano passado não é o mesmo cobrado pelo Enem 2016. O juiz também disse que os alunos que foram pegos com o tema da redação antes do começo da prova são casos pontuais e isolados. Bolsonaro se livra. O Conselho de Ética da Câmara decidiu arquivar a representação que pedia a cassação do mandato de Jair Bolsonaro, PSC. O deputado defendeu a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais símbolos da repressão durante a ditadura. A citação à Ustra foi feita durante o processo de impeachment de Dilma. O relatório do deputado Odorico Monteiro, do PROS, era favorável à continuidade do processo, mas foi derrotado por 11 votos a 1. Vamos falar de esporte. Dia do Superclássico das Américas. Tite disse em entrevista coletiva que o jogo desta noite contra a Argentina é o mais difícil desde quando assumiu a seleção brasileira. O treinador afirmou ainda que quer conter a empolgação pelas 4 vitórias nos 4 jogos do Brasil disputados sob o comando dele. O Brasil entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa 2018, às 21h45 no Mineirão. 92 FM. E agora vamos falar de uma das tragédias que, digamos assim, assustou o Paraná. Delegado descarta a ultrapassagem em acidente que matou 21 pessoas no Paraná. 6 testemunhas do acidente entre um ônibus e um caminhão na PR-323 em Cafezal do Sul, noroeste do Paraná, no dia 31 de outubro, prestaram depoimento ontem à Polícia Civil. Além de 4 passageiros sobreviventes do ônibus, entre as testemunhas está o motorista Bruno Ferrarini. Ele afirma que o motorista do caminhão que morreu no acidente invadiu a pista contrária
e causou a tragédia. O delegado de Iporã, Adailton Ribeiro Júnior, responsável pelo caso, também ouviu uma pessoa que dirigia um carro que estava atrás do ônibus momentos antes da batida. Essa testemunha deve ajudar a esclarecer o caso. O acidente deixou 21 pessoas mortas e 9 feridas. Depois de ouvir as testemunhas, o delegado praticamente descarta a hipótese de ultrapassagem irregular. Eles estão ainda muito abalados pelo acidente, mas todos eles relatam de forma unânime que não tinha outros veículos na hora do acidente. Então, a ideia de ultrapassagem praticamente fica descartada porque, de fato, ninguém viu nenhum outro veículo vindo em direção contrária. O motorista dessa Paraty que estava atrás do ônibus também não consegue precisar o momento do acidente, porque ele estava atrás do ônibus e ele só lembra do ônibus virando bruscamente e ele virando no sentido contrário para sair da batida. E o carro dele apenas sofreu pequenas avarias. Tendo visto que ele conseguiu sair a tempo, ele parou logo à frente, enfim, emprestou o telefone para chamar o socorro e foi isso. Segundo o delegado, antes da conclusão dos laudos do acidente, como do Instituto de Criminalística e o resultado dos exames feitos pelo Instituto Médico Legal de Umuarama, não será possível concluir que o caminhão invadiu a pista contrária ou se o motorista dormiu ao volante. Os laudos serão anexados ao inquérito que tem 30 dias para ser concluído, com possibilidade de ser prorrogado para mais 30. Antes do laudo do Instituto de Criminalística, não tem como precisar de forma segura em qual pista foi abatida. As testemunhas também, a maioria estava dormindo, deitada, então eles só lembram da luz do farol do caminhão entrando no ônibus e logo após a batida e o fogo começando. Mesmo acostumado com a rotina diária de tragédias que se espera em uma delegacia, o delegado afirma que ficou chocado com os relatos das vítimas do acidente. Muitas se emocionam ao lembrar do trauma e contam como lutaram para sobreviver. Ouvir o relato de algumas das vítimas foi realmente impactante. Foi uma situação extremamente traumatizante, tanto para eles e ouvir esse relato mexe com qualquer um. Com certeza mexe com qualquer um. Foi situações assim, difíceis que eles viram, que eles passaram, uma luta muito intensa para sobreviver mesmo diante do acidente. O ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Autônia levava pacientes para Umuarama para realizarem tratamento de catarata. O caminhão envolvido no acidente era de uma empresa de laticínios, estava vazio no momento da batida e viajava durante toda a noite. Os veículos pegaram fogo e foi necessário fazer exames de DNA para confirmar as identidades das vítimas. Entre os mortos, apenas 3 corpos já foram velados e sepultados. Outros 18 corpos ainda estão no IML de Umuarama. Familiares esperam o resultado de exames de identificação. Os testes devem ficar prontos em até 40 dias. A maioria das famílias optou por fazer um velório coletivo em Autônia quando os corpos forem liberados, daqui quem sabe a 40 dias ainda. Apenas um dos feridos permanece internado no Hospital Semil de Umuarama. Entre os 10 sobreviventes, um casal de idosos ainda está debilitado e, apesar de já ter recebido alta médica, deve ser ouvido somente na próxima semana. Uma tragédia assustadora. 92 FM. Ministério das Cidades lança o programa Cartão Reforma para ajudar a população que vive em situação precária. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, lançou no Palácio do Planalto ontem o programa do governo federal Cartão Reforma. Muita gente com dúvida após ver nas TVs como funcionará esse programa, que foi meio superficial a explicação. Então, acionamos a repórter Shirley Loyola, que nos trouxe diretamente os detalhes desse importante projeto que pode beneficiar a muitas pessoas. Vamos a essa matéria. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, lançou em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira o programa do governo federal Cartão Reforma. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, assinou uma medida provisória que cria o benefício. De acordo com Bruno Araújo, o programa é voltado às famílias com renda mensal de até R$ 1.800 para que elas possam reformar suas residências. Os beneficiários terão crédito de até R$ 5.000 para comprar materiais de construção. O ministro destacou que o programa foi inspirado em boas experiências na área de habitação e, como exemplo, citou programas parecidos implantados pela Prefeitura de Salvador e pelos governos tucanos do Pará e de Goiás. O ministro ainda salientou que a medida garante qualidade de vida e segurança aos beneficiários que moram nas chamadas ocupações consolidadas, ou seja,
seja, aqueles bairros que nasceram de ocupação irregular, mas que já existem há muitos anos. A mão de obra da família, que mobiliza a sociedade e a comunidade através de mutirões, ajudando a estimular a solidariedade local e criando uma relação de parceria e que haja uma relação salutar do Estado compreendendo a importância de sua participação, mas a sociedade se mobilizando para esse serviço. E aí sim, chegamos nessa fase com habitação, conforme determina a própria Constituição como direito de moradia no artigo 6º, dando garantia e segurança à construção. A chegada do cartão reforma, que ajuda a, sobretudo, como disse aqui o prefeito Assemineto, fazer com que aquele atendido não precise um dia ser deslocado para uma nova habitação. Bruno Araújo ressaltou que no Brasil há cerca de 7.500.000 moradias em situação precária e desse total mais de 3 milhões são de família com renda mensal de até R$ 1.800. Além de garantir a qualidade de vida dos cidadãos, o programa visa impulsionar a economia local e da indústria da construção civil, explicou o ministro. E o cartão reforma vai, sobretudo, atender o que aqui foi dito, o incentivo ao comércio local, o estímulo à indústria do material de construção, ou seja, a geração de emprego e de renda. O ministro também informou que as famílias beneficiárias receberão apoio de arquiteto e engenheiro, que verificarão qual a necessidade específica de cada residência. A União vai repassar os recursos do programa a estados e a municípios, a quem caberá selecionar as famílias que serão beneficiadas. A expectativa, diz o governo, é que os primeiros cartões comecem a ser entregues à população a partir da segunda quinzena de abril do ano que vem. O acompanhamento das obras e a fiscalização da execução também ficará a cargo dos técnicos de estados e municípios. De Brasília, Shirley Loyola. 92 FM. Agricultura. Agricultor familiar ganha bônus em 10 produtos. O maior desconto é para babaçu, de 68%. Mas a lista, que varia para cada estado, inclui ainda cebola e o trigo. Confira agora mais informações com ele, o repórter Rodrigo Santos, aqui na 92. Agricultores familiares terão desconto de até 68% para financiamento de 10 culturas. Na lista estão amêndoa babaçu, borracha natural, cacau, inhame ou cará, cebola, leite, manga, sorgo, trigo e triticale. Serão beneficiados agricultores que têm financiamento no âmbito do Pronaf. O desconto é automático, como explica o engenheiro agrônomo José Henrique, que é coordenador de financiamento à produção rural da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. No estado do Pará, o leite está com bônus de 3,75%. Se o agricultor financiou leite e tem parcela para pagar entre o dia 10 de novembro e 9 de dezembro, e for lá no banco fazer a quitação do seu financiamento, se ele tinha R$1.000 para pagar, ele vai receber 3,75% de desconto nessa parcela de pagamento. Se você pegar outro produto aqui que é bastante financiado também, olha, a cebola, né? A cebola está com bônus de 44,64%. Se ele for pagar o financiamento a partir de 10 de novembro até 9 de dezembro, ele vai receber o bônus, no caso da cebola, de 44,6%. O desconto varia por produto e por estado. O babaçu terá o maior bônus, 68% para os produtores do Ceará. A amêndoa também terá desconto de financiamento em outros 4 estados: Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. No Amazonas, o cacau terá bônus de 16,56%. Na Bahia, o desconto será dado para quem cultivar manga e borracha. No caso do trigo, o programa vai beneficiar agricultores do Pronaf em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O desconto automático varia para cada mês. O objetivo é não deixar o produtor familiar na mão. O PGPAF entra em ação sempre que o preço de mercado de determinado produto coberto pelo programa cai muito, ao ponto de ficar abaixo do seu próprio custo de produção. Daí veja, o agricultor teria grande prejuízo, né, se ele não tivesse esse programa, porque ele não conseguiria pagar nem o custo de produção para aquela atividade. O PGPAF, então, auxilia ele nesse aspecto.
O Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar de novembro, contemplando 10 diferentes culturas, acaba no dia 9 de dezembro. 92 FM. Não tenho mais tempo. Quero lembrar que retorno logo mais às 14, às 18, às 22, às 7 e às 10 aqui na 92. E amanhã das 8 às 10 eu estou ao vivo com Li Santana na 760M. Você nos encontra nas redes sociais, na fanpage Notícias Populares Guarapuava ou na página lobonoticias.com.br na internet. Fica com Deus. 92 FM. Todo mundo tá aqui.